Eu trabalho já vai para agora cerca de 35, 36 anos, tá, com autores. Tá. Logicamente eu trabalho com autores de diversas áreas, tá, profissionais ou diversas áreas, digamos, da vida. Tá. E uma dessas áreas são justamente pessoas como vocês, tá, que dão palestras. Tá? E eu tenho um pouco de experiência nesta área, e nesse ponto eu me solidarizo imensamente com vocês, porque eu venho de uma área acadêmica e de uma área editorial. Ou seja, por talvez 30 anos da minha vida eu trabalhei, de certa forma, numa sala como esta. E por incrível que pareça, com raras exceções, quando, por exemplo, eu sentava-me com um amigo meu até hoje, o Ken, sentava-se numa mesa como se fosse essa aqui, mas seria do outro lado ali. Então sentei com o Ken durante uns 14 anos. Mas o restante do tempo, se não fosse pelo Ken, eu trabalhava sozinho. Ou seja, eu tinha um conhecimento, mas o meu conhecimento era passado através do que eu escrevia ou a partir de conversas particulares. Sentava ou na minha sala ou na outra sala e editava o texto de um autor, ou conversava com o autor sobre os problemas que ele estava tendo ao passar a mensagem. Então, com as minhas idas e vindas a fazer isto pelo mundo, chegou uma hora em que eu tive que parar de ser o professor e começar a trabalhar com os cursos, começar a trabalhar com públicos maiores. E se vocês forem ao meu Facebook, vocês vão ver que isso é uma coisa nova, foi uma coisa nova na minha vida, e eu tive que enfrentar o desafio de sair dessa área acadêmica, dessa área do conhecimento, e passar para a área da palestra, do subir no palco, do ficar frente a pessoas, etc. Como isso no meu Facebook, vocês vão ver como isso começou com poucas pessoas e foi aumentando, etc. Então agora vocês vão ver fotos minhas, literalmente com centenas de pessoas à minha frente. Isso é complicado, no sentido assim, complicado emocionalmente, porque logicamente eu tive que desenvolver habilidades novas, e também eu tive que aprender a traduzir o meu conhecimento em histórias, em esquemas, em sistemas, os quais as pessoas pudessem compreender no momento em que eu passasse para elas essas informações. Eu tive que criar essas historinhas nas quais as informações se inseriam, isso que eu já falei para vocês há alguns minutos. Pois bem, então voltando ao registro como tal. Durante muito tempo eu achava assim, olha, as pessoas elas vão me ouvir simplesmente pelo suposto meu talento ou conhecimento que eu já tenho na área. Só que, eu digo para vocês que isso foi limitado e limitante. Pois bem, foi limitado no sentido de que as pessoas diziam assim, olha James, tu ficaste conosco, digamos, 2, 3 dias a dar um curso de como editar um texto, até mesmo como produzir um livro. Só que nós fomos para casa, levamos as nossas anotações, mas não há mais nada. Onde eu posso agora, digamos, descobrir mais sobre o assunto? Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi, ao final de cada sequência de slides, eu sugeria literatura. Ou seja, aquilo que já me vinha da área acadêmica, como professor nós fazemos isso. Nós, olha, este é o assunto, aqui está a lista de livros de onde
ou onde vocês podem obter mais informação, ou de onde vocês podem retirar mais informações. Tá? Então eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Tá? Só que as pessoas começaram a me dizer assim, James, tá? Nós não queremos essas outras pessoas, né? Porque nós passamos contigo e nós pagamos por isso, né? Para te ouvir, para ver o jeito que tu pensas, para ver como tu trabalhas, e tu trabalhaste conosco. Eu senti que realmente assim houve um resultado. Tá? E aí eu fui para casa, comecei a ver esses outros livros, ou estavam em línguas estrangeiras, ou a voz do livro não era aquela com a qual eu estava acostumado, com que eu me acostumei, que foi a tua voz. Tá? Por que tu não fazes alguma coisa? Tá? Então, como eu disse, o meu trabalho era limitado a ensinar como um professor e a sugerir, receitar esta literatura, também como um professor. Tá? E a senhora sabe de uma coisa? Tá? Está na hora, então, tá? De eu colocar parte daquilo que eu sei, digamos, em livros. Tá? E o esforço foi tremendo, tá? Saí de dentro de mim mesmo e fiz uma série de livrinhos, chamado Book in a Box. Tá? Os 3 primeiros livrinhos foram tremendo de um sucesso. Tá? Foi recomendado pela Catos e outras coisas mais. Uns livrinhos extremamente simples, deve ter alguma coisa como 70 páginas ou 90 páginas cada manualzinho, são apenas exercícios, etc. Né? Mas aí é que eu percebi, tá, que aquilo que me limitava, e também aquelas crenças limitantes que eu tinha de que ou eu não era necessário, ou talvez eu não precisasse, outras pessoas eram melhores do que eu ao fazer aquilo, que talvez os livros também não fariam sucesso, etc. Só que fizeram. Tá? A partir dali eu tentei ganhar outros mercados, tá? E para ganhar os outros mercados eu resolvi escrever alguma coisa com mais qualidade técnica, alguma coisa também até com mais qualidade acadêmica, alguma coisa mais completa a respeito do assunto. Tá? E através desse registro do meu conhecimento, tá? Em formato de livro, tá? Hoje tá? Eu consegui abrir, por exemplo, mercados como o mercado português. Tá? No mercado brasileiro, o professor, na verdade, funcionou muito bem durante muitos anos, até me estabelecer. Tá? Mas no mercado português, o professor não estava a funcionar. Talvez até porque tivesse muitos bons professores, muito melhores do que eu. Tá? Entretanto, quando eu registrei o meu conhecimento num livro, aquele livro ele passou a funcionar como um cartão de visitas. Tá? Então, em vez de eu dizer, olha, cá está o meu cartãozinho, telefona ou escreve para mim caso tu queiras me contratar para alguma coisa, tá? Com o livro, tá? Eles podiam me levar para casa. E isso foi, na verdade, palavras que esses autores, depois, os participantes dos eventos, passaram a me dizer, olha, James, é muito interessante, porque nós temos a tua voz durante o evento, tá? E nós levamos para casa e aquele livro é uma extensão de ti. Tá? E nós passamos, digamos, o livro ao amigo ou amiga, tá? E eles vão entrar em contato contigo, e muitos entram. Ou pessoas dizem, olha, James, tu deste uma palestra de 45 minutos num congresso como o CBTD, tá, em Santos. Tá? Então, em 45 minutos não dá para fazer muita coisa. Tá? Até porque depois de todos esses anos, eu ainda sou tímido, por incrível que pareça, tá? Como pessoa. Tá? E também, até por questões culturais, né? Eu não tenho o brilho todo, né, de um americano, o brilho todo de muitos de vocês aí no Brasil. Né? Então, eu ficava 45 minutos, em 45 minutos em que as pessoas até percebem, digamos que eu entendo do assunto, mas é limitante ou limitado aquilo que eles podem absorver de mim. Tá? Entretanto, quando eles levam para casa um material que eles percebem que é uma extensão de mim,
e uma extensão mais cuidada, mais editada, e diz assim, haha, o James então, além daquela ponta do iceberg, que pode nem ser a ponta mais bonita que eu vi, há mais profundidade. Então agora eu quero contratá-lo para alguma coisa. Muita gente vem para mim, ou para o meu estúdio, porque elas querem livros muito bem elaborados, etc. Né? O que eu concordo, ótimo para mim, ótimo para o meu estúdio. Né? Mas na verdade não precisa ser assim. Né? Há uma expressão, que talvez seja mais brasileira do que portuguesa, que a gente diz assim, que sou pobre, mas sou limpinho. Né? Ou seja, eu sou pobre, mas tenho uma certa dignidade. Né? Então, não importa se o material, digamos assim, é um material simples. Né? Eu já fui a casas no Brasil, casas razoavelmente pobres, em que as pessoas usavam latas de Nescau, elas tiravam o rótulo e embrulhavam em papel de presente, e dentro eles plantavam orquídeas ou plantavam outras flores e usavam aquilo para enfeitar janelas ou até mesmo para enfeitar a mesa ou um armário. Tá? Muito interessante, quer dizer, não são vasos de jade ou vasos chineses. Né? Entretanto, né, eu já fui a muitas casas, né, no Brasil ou nos Estados Unidos, né, em que possivelmente, se eu quebrasse o vaso que estava ao lado da porta ou em cima da mesa, eu teria que vender o meu estúdio cá no Reino Unido para poder pagar pelo vaso. Tá? Ou seja, os dois são bonitos, os dois, digamos assim, são dignos, né? Só que um tem um valor monetário maior, ou seja, seria um livro em que o palestrante ou o profissional decidiu investir muito, né, para ter alguma coisa como um vaso de jade, e o outro fez uma coisa mais simples. Agora, é pobre, mas é limpinho. Né? E o outro é rico, mas também é limpinho. Tá? Então, o importante é nós termos livros, né, que sejam verdadeiros, tá? Bem harmonizado é a palavra técnica. Harmonizado significa assim, nós vamos ler do princípio ao fim e nós vamos ver que quem escreveu, tá, foi o palestrante, ou ao menos quem inspirou aquele texto foi o palestrante, caso ele decida usar um escritor fantasma, um ghostwriter. Tá? Então, esses livros, digamos, com a matéria tratada da palestra, agora registrada em palavras, tá, vai fazer com que as pessoas os levem para casa e possam lembrar de vocês no pós-palestra. Tá? E também isso funcionou, no meu caso, muito bem, né, em termos de anúncio. Tá? Eu vejo assim, né, que quando eu anunciava o meu sucesso com os escritores, né, e que felizmente as estatísticas, e eu falo isso com muito orgulho, são muito boas. Eu consigo, por exemplo, que 100% dos meus autores agora portugueses sejam publicados. Lá sei eu, 100% dos meus britânicos são publicados. Agora eu comecei com o mercado asiático e os autores levados à China, 100% publicados. No Brasil, que é um mercado bastante competitivo, etc., cerca de 90% a 95% dos meus autores este ano estão sendo publicados. Então, que coisa interessante, né, James? Né? Se tu publicares isto, deve fazer uma fila, então, de pessoas a te pedir para dar cursos, etc., etc. Sim e não. Tá? Pessoas a pedir para que eu os assessore na confecção de livros, sem dúvida, é muito interessante. Sempre, a cada semana, eu posso até dizer a cada dia, sempre acontece alguma coisa, aparece alguém. Tá? Mas o importante não é para ir. Tá? Para que eu suba no palco, para que haja oportunidade de conversar com as pessoas, para que haja oportunidade de transformar um público maior, tá? Vem através da minha estatística dos livros. Então, quando alguém diz assim, olha, né, o James já publicou mais que 10 livros. Tá? No momento que as pessoas ouvem isso, dizem assim, olha que interessante. Tá? Então, eu vou contratá-lo para falar com a nossa universidade. Tá? Eu vou, então, ser o patrocinador de um desses cursos. Né? E eu vejo, assim, um exemplo
público, tá? A Apex Brasil convidou-me, na última vez que eu estava no Brasil, para dar um curso de uma tarde. Tá? Eu devo dizer que realmente assim, foi muito interessante em todos os aspectos, inclusive financeiro, tá? Não escondo isso. Tá? E a razão de eu estar, por exemplo, a dar este curso, esse seminário, na Apex, foi justamente a consequência de eu ter preparado esses cartões de visitas, os meus registros, né, daquilo que eu sei que são esses livros que eu publiquei. Tá? Então, resumindo, tá? Tentem escrever coisas harmoniosas, tá? Não se preocupem em fazer alguma coisa simples a princípio, como eu disse, pobre limpinho é tão digno quanto o opulento, o mais rico. Tá? O importante é ser a coisa certa, na hora certa, e registrar e escrever alguma coisa que mostre quem vocês são e por que vocês são assim e por que vocês são capazes, né, de passar para as pessoas esta mensagem, esses ensinamentos que vocês guardam e no momento em que as pessoas estiverem com vocês e aprenderem um pouco disso que vocês têm para passar, elas vão ser pessoas diferentes, elas vão ser pessoas mudadas, pessoas transformadas, elas vão se deparar com outras histórias, essas histórias vão influenciar as histórias que elas carregam e elas vão mudar as próprias histórias e, consequentemente, vão mudar as suas vidas. Tá? Então, esta é a minha mensagem final. Tá? Harmonizem um texto, tá? E se preparem para, além de aprender com tantos especialistas que vocês têm por aí, ou seja, vocês têm uma inspiração com esses profissionais todos para aprender o palco, o manejo, como se faz, etc. Né? Mas comecem também a preparar este cartão de visitas. Né? Aquilo que vocês vão dizer assim, né? Depois dos meus 45 minutos de brilho cá em cima do palco, levem-me para casa e vejam mais, né? Vejam o segundo capítulo. Né? E o segundo capítulo ele é sussurrado ao ouvido de vocês a partir de um livro que eu escrevi.